Olá, vamos refletir? O fruto do Espírito Santo. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semeia, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Gálatas 6, 7 e 9. Você já se perguntou por que em Gálatas 5 a expressão fruto do Espírito, no verso 22, está no singular, enquanto obras da carne, no verso 19, é usada no plural? A primeira se encontra no singular para indicar que todas as qualidades listadas são aspectos de um único fruto, cujas virtudes devem se manifestar integralmente no caráter moldado pelo Espírito. Por outro lado, as obras da carne aparecem no plural para enfatizar a diversidade e a natureza fragmentada dos comportamentos pecaminosos. Cada uma dessas obras representa uma manifestação isolada do afastamento de Deus. Vamos analisar o que a palavra revelada nos ensina sobre o poder e a influência do Espírito Santo. Assim vivem as pessoas guiadas pelo Espírito Santo. Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, e nem para a igreja de Deus. 1 Coríntios 10, verso 31 e verso 32. Davi, ele fala da sua alegria, do seu contentamento, de estar dirigido, de estar sob a influência do Espírito Santo. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Salmo 4, versos 7 e 8. Salomão, ele também fala do poder e da influência do Espírito Santo nos nossos corações, quando ele nos conduz pelos trilhos, pelos caminhos da sabedoria. A pessoa influenciada pelo Espírito Santo fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Provérbios 31, versos 26 e 27. Paulo também fala de pessoas quando está cheia do Espírito Santo, quando está conduzida pelo poder do Espírito Santo, quando está na influência do Espírito Santo. São pessoas corajosas, destemidas, ela não se acovarda diante de situações difíceis, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, segundo Timóteo 1, verso 7. Apóstolo Paulo também fala do perigo da pessoa desprezar a voz do Espírito Santo, o que acontece com pessoas que não se conduz, que não se deixa ser levado pela influência do Espírito Santo. Ele se torna dessa maneira. Este é o modo de vida de quem pratica as obras da carne. Não está na influência do Espírito Santo. É viver sobre os resultados da prática das obras da carne. A garganta deles é o sepulcro aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles já têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Romanos 3, 13 e 18. É importante nós conhecermos e identificarmos a voz do Espírito Santo e deixar que o Espírito Santo atue sobre as nossas vidas, para nós não termos os mesmos comportamentos e as mesmas atitudes das pessoas que não estão sob a influência do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele declarou: isto, portanto, digo e no Senhor testifico. Não vivo mais como gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separado da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis. Eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Efésios 4, 17 e 19. Essa é a realidade do mundo que vive longe do poder do Espírito Santo, da influência do Espírito Santo. O testemunho inspirado também fala sobre a influência do Espírito Santo, a vida que nós conseguimos, o que nos traz o Espírito Santo, como que o Espírito Santo nos conduz para o caminho da vida, a influência que nos leva mais perto de Cristo. A influência do Espírito Santo é a vida de Cristo no homem. Não vemos Cristo agora, nem falamos com Ele.
mas seu Espírito Santo está tão perto de nós, em um lugar como em outro qualquer. Ele atua em todo aquele e por meio de todo aquele que recebe a Cristo. Os que conhecem a permanência do Espírito em si revelam o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fé. O Espírito de Deus mantém o mal sob o controle da nossa consciência. Quando o ser humano se exalta acima da influência do Espírito Santo, ela sofre uma colheita de iniquidade. O Espírito tem cada vez menos influência sobre tal pessoa para restringi-la de semear as sementes da desobediência. Quando o Espírito Santo não tem mais influência e poder sobre a mente da pessoa, as advertências têm cada vez menos poder sobre ela. Essa pessoa perde gradualmente o seu poder, o temor de Deus, semeia para a carne, e da carne colherá a corrupção. A colheita da semente que ela própria semeou está madurando. Ela despreza os santos mandamentos de Deus. Seu coração de carne se torna um coração de pedra. A resistência à verdade é confirmada e cada vez mais a pessoa se afunda na iniquidade. Quanto menos poder do Espírito Santo na mente da pessoa, a pessoa mais se afunda na iniquidade. E aí a ausência do Espírito Santo confirma a pessoa no caminho da iniquidade. Foi porque os homens semearam as sementes do mal que a iniquidade, o crime, a violência predominaram no mundo antediluviano, quando eles não estavam mais dispostos a ouvir a voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a influência do Espírito Santo produz vida transformada. Há uma diferença fundamental na maneira de viver de quem é guiado pelo Espírito Santo, em contraste com aqueles que cedem aos impulsos da natureza pecaminosa e vivem de acordo com as obras da carne. O Espírito oferece um amor que se expande, uma alegria que não depende das circunstâncias, uma paz interior que silencia a inquietação, uma paciência que persevera, uma bondade que desperta sorrisos e uma fidelidade que constrói pontes. Essas características são facetas de um mesmo fruto, revelando unidade e coerência que transformam o caráter. Por outro lado, a existência orientada pela satisfação própria tende a produzir uma variedade de comportamentos desconexos e, muitas vezes, autodestrutivos. Abra diariamente o coração à orientação divina, cultivando as virtudes que refletem um propósito mais elevado. É nesse compromisso contínuo que você experimentará profunda renovação interior e se tornará canal de bondade e luz para o mundo que anseia por esperança e harmonia. Nunca se canse de fazer o bem, pois no tempo certo você colherá os frutos de uma vida verdadeiramente conectada com o Espírito Santo. Ter conexão com o Espírito Santo é consequência de uma vida diária, de uma convivência, de um relacionamento contínuo, alimentar-se todos os dias da influência do Espírito Santo. O objetivo desse canal é nos levar mais perto de Deus, mais perto uns dos outros e ter uma experiência diária com a palavra de Deus. Lembrando, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Juntos conosco, ao se inscrever, compartilhar, deixar seu comentário ou sinalzinho que gostou. Assim tu estás a contribuir para que essa mensagem possa alcançar outras pessoas. E também os convidamos a conhecer a TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Com a graça de Deus, na próxima oportunidade voltaremos.